ó, isso aqui talvez seja possível, vamos ver se é possível, ó. Aqui é uma quarta, né? Uma quarta, ó, Ré para Sol, tá certo? Depois ele vem para Si até Sol, que é uma sexta, não é? E depois ele faz Dó, Sol, que é uma quinta. Então tá aqui a cambiata, tá certo? A cambiata da voz inferior, tá? Terça, quarta, sexta e quinta, tá? Cambiata da voz inferior. Então, pessoal, mas e aquele Sol que tava aqui, né? Agora tá aqui, ó. Certo? Não tem problema nenhum. Ele só foi jogado para lá porque o Sol foi pensado para chegar naquele lá, né? Aquele Sol que estava aqui foi pensado para alcançar aquele lá. E neste caso aqui ele está alcançando lá. Tá? Tranquilo. Eu pensei na relação que existe a voz inferior com o canto simples e na voz superior com o canto simples. Vou voltar a colocar o intervalo aqui em cima. Tá certo? Vamos lá. Então eu tinha oitava, sétima, vou deixar ali. Segunda, terça e quinta. Certo? Eu tenho isso aí, tá? Bom, sendo que eu tenho também uma relação entre esta voz e esta voz, tá? Eu vou escrever aqui embaixo essa relação, tá? Eu podia escrever isso aqui em cima, tá? De escrever esses intervalos aqui. Vou escrever? Pronto. Então vou transcrever isso aqui que está aqui embaixo para cá, tá certo? Ó, 3, 4, 6, 5, tá? 6, 5, 4, 3, 1, tá bom? Então, isso que está aqui é a mesma coisa que está aqui embaixo, tá certo? Só para a gente liberar esse espaço aqui, para eu explicar como é que a gente vai fazer esse negócio. Então, ó, intervalo da voz superior com cantos firmes, tá aqui. Intervalo da voz inferior com cantos firmes, tá aqui. Ok. Certo? Ok. Mas eu preciso entender o que está acontecendo entre essa voz e essa voz. Então, eu vou escrever aqui embaixo, certo? Escrever aqui embaixo essa relação intervalar desta voz com aquela voz. Tá? Então, eu quero já fazer a aproximação aqui do contraponto livre a 3 vozes, certo? Contraponto livre a 3 vozes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho falar, né? E neste caso aqui, eu tenho qual distância? Eu tenho uma décima, né? Uma décima, tá aqui. Certo? Aí desce, agora eu tenho nona. Certo? Desceu, agora eu tenho oitava. Certo? Tem oitava. Aí, a mudança aqui, porque mudou aqui o Mi, mas permaneceu o Fá, né? Permaneceu o Fá, e aí eu tenho agora uma nona novamente, né? Uma nona novamente, certo? Permanece nona, vira oitava outra vez, ó. Pessoal, vira oitava por quê? Porque mudou aqui no meio, né, ó. Quando tava rolando esse ritmo aqui, mudou aqui, tá? Oitava. Desceu outra vez, virou outra nona, ó. Certo? Agora, desce para Si aqui, ali para Ré. Então, virou uma décima. Certo? Subiu aqui, virou nona. Certo? Oitava. Esse Ré aqui, ó. Oitava. Ré com o Ré lá, oitava. Nona novamente, ó. O Mi. Desculpa, sétima, desculpa. Sétima, agora Mi para Ré. Tá certo? Agora, Fá para Dó, quinta. Né? Quinta. Fá para Dó, quinta. Subiu para Sol, né? Sol e Ré, outra quinta. Certo? Aqui eu tenho subindo para lá, né? E aqui eu tenho subindo para Mi, certo? Portanto, outra quinta, certo? E aí o que acontece? Eu tenho 3 quintas, todas elas em movimento paralelo, tá certo? Então, quinta paralela, outra quinta paralela, certo? Isso aconteceu por quê? Porque há 3 vozes, tá? Eu não posso trabalhar 3 vozes com 2 vozes, primeiro, como eu fiz antes, né? E depois
outras duas vozes, certo? Porque aí vai correr o risco, no caso, né, de ter essas duas vozes, né, as duas vozes que não foram trabalhadas em conjunto, tá certo? Terem problemas como esse. Além disso, tem outros problemas. Se você observar aqui no início, né, essa história de 10, 9, 8 e tal, e que inclusive, até errei aqui também, não é esse 10 aqui, tá certo? Obviamente, porque eu começo aqui no tempo 3, né? Então, na verdade, é um outro erro, né? Porque aqui eu tenho uma sétima, né? E começa com uma nona, tá? Então, realmente, eu não posso ter o trabalho de duas vozes somente, tá? Eu teria, sim, que trabalhar as três. Se eu estou fazendo um contraponto a 3 vozes, eu preciso trabalhar. Eu posso até trabalhar 2 vozes, e depois a terceira eu tenho que trabalhar em relação às duas que surgiram antes, tá? Ou então trabalhar compasso por compasso, criando já as 3 vozes. Ou pelo menos nesse caso as 2 vozes, porque eu já tenho uma feita aqui, que é o canto simples, tá? Vamos tentar resolver algum desses problemas. Eu vou então apagar essa voz de baixo aqui, tá certo? Começar já tudo de novo. Quer dizer, veja só. Aqui, ó, se você olhar para essas duas aqui, só essas duas, se fosse um contraponto a 2 vozes, como a gente fez antes, tá? Funciona, ok. Só tem aquele negócio que enfraquece aqui, que eu já falei, as 2/5, tá? Funciona, tá? Não tá tão ruim assim, não é bicho 7 cabeças, tá? Funciona. Tá um bom exemplo, digamos assim, tá um bom exemplo, mas não é exemplo neste caso de um contraponto a 3 vozes. Então agora eu quero fazer um exemplo de contraponto a 3 vozes. Então eu já tenho 2, eu vou tentar agora construir essa terceira aqui, relacionando com as outras 2, tá certo? Então é o que eu vou fazer, eu vou apagar aqui a terceira, ó, vou apagar aqui toda, certo? Apagar toda, então tenho que apagar isso aqui também, né? Ok? E a gente vai partir da ideia que eu tenho só isso aqui. Ok? Essa e essa voz. E eu quero construir uma terceira voz. Aqui no meu contraponto. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou olhar lá para o último compasso. Vou olhar para os tempos fortes dos outros. Tá? Para tentar resolver aqui a minha terceira voz. Então vamos aos poucos. Vou fazendo aqui. Tá? E vou explicando. Vou explicando aqui por quê? Porque eu já tenho notas aqui em cima, já está tudo definido e tal, então eu tenho que definir aqui embaixo. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar aqui. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vou olhar aqui para cá, tá? E vou escolher diferente, não vou fazer o uníssono, tá? Vou fazer descendo aqui para essa nota lá, tá certo? Então, obviamente que a minha última nota aqui, de alguma maneira, depois a gente vai ver, tem que ser essa nota Sol, tá? Porque aí, vamos ver se é isso mesmo. Ó. Neste caso eu faço oitava, certo? Mas aí tem um problema. Qual é o problema? É que com essa voz dá certo, né? Ó. Oitava. Só que com aquela voz gera quinta paralela, né? Ó, porque Sol e Ré, quinta paralela, tá? Percebeu aí? Então, ó, esse problema não é um erro, vou já explicar por quê. Esse problema, tá? Ele ocorre e ele vai acontecer, certo? Quase sempre. Não tem como. Ou eu vou fazer oitava paralela, ou eu vou fazer quinta paralela, tá certo? De alguma maneira eu vou acabar caindo no paralelismo. Por isso existe uma outra regra, no caso aqui não é outra regra. É uma possibilidade que abre-se quando eu estou fazendo a 3 vozes. Por isso que eu escolhi aqui a voz de baixo para mudar, tá certo? Então vamos lá. Quando eu estou fazendo a 3 vozes ou mais, pode ser 4, 5, 6, não interessa. Quando eu estou fazendo 3 ou mais vozes, tá certo? Justamente porque não existe outra possibilidade de eu resolver esse problema aqui. Não existe outra possibilidade, certo? Vamos lá, vamos prestar atenção. Não existe outra possibilidade senão essa que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Há 3 ou mais vozes, a voz do baixo, existe algumas possibilidades agora pro final. A voz do baixo, tá? A voz do baixo pode ser finalizada com salto, tá? Então a voz do baixo pode ser finalizada com salto. Agora,
este salto, preste atenção, este salto, ele é um salto de quinta descendente ou um salto de quarta ascendente, certo? Quarta ascendente ou quinta descendente, ok? Então, do jeito que eu tô aqui, eu posso fazer uma quinta descendente ou uma quarta ascendente para finalizar isso aqui. Então, uma quinta descendente disso aqui seria Mi, tá? Mi. Mas nesse caso aqui, ó, já chocaria lá com o meu Ré, certo? Mas como tá subindo, eu posso pensar nesse Mi aqui. Por quê? Porque aí eu tenho Mi, Dó, certo? E agora eu tenho uma quinta aqui com Si, e eu tenho com o Mi uma sexta, certo? Aí depois ele forma aqui uma sétima, certo? Mas depois tem um salto e resolve aqui. Certo? Percebeu? Essa é uma possibilidade de terminar isso aqui convincentemente. Tá? A outra possibilidade também, que no caso também é válida para 3 ou mais vozes, é que agora, no meu último compasso, eu posso terminar também aqui formando uma tríade. Então, se porventura, né, não fosse possível realizar isso aqui, eu poderia pensar agora formando uma tríade aqui. Então eu poderia agora, há 3 vozes, né? Há 3 vozes, então preste atenção. Tudo que eu falei agora há pouco, nos vídeos anteriores, que esse vídeo vai ser cortado em vários pedaços, vocês já devem ter visto, né? Então tudo que eu falei nos anteriores, tudo que eu falei nas regras estruturais, são válidos para 2 vozes, eu já havia falado isso várias vezes para vocês, são válidos para 2 vozes. Aqui eu estou começando a explicar para vocês contraponto a 3 vozes ou mais vozes, 3 ou mais vozes. Depois a gente vai voltar a praticar 2 vozes, tá? Mas aqui eu já começo a explicar para você 3 ou mais vozes. Então, ó, nesse final eu posso concluir agora também com uma terça, tá? Ou seja, formando a tríade aqui, tá? Então eu poderia vir aqui e fazer esse Dó, e aí eu teria 2 terças aqui, ó, terça e terça, e aí eu poderia, neste caso, se fosse assim, fazer o Sol subindo para lá, né, daqui direto para cá, porque que eu já não teria mais quinta paralela lá com Ré, tá certo? Que agora ele está descendo para mim, não está mais subindo para... Aliás, está descendo para Dó, não está mais subindo para Mi, tá certo? Então, ó, Sol, Ré é quinta, ok, certo? Se ele tivesse aqui, né, ó, presta atenção, se ele tivesse aqui seria quinta, né? Certo? Isso aqui nem tá aqui, né? Mas tudo bem. Quinta. Certo? Se ele tivesse aqui, ó. Ré, Sol, Ré, quinta. Então, só que desse Sol para esse Lá, tá? Eu resolvo aqui com esse Si para esse Lá, né? Tranquilo? E se ele não tivesse nesse Mi, tivesse no Ré, como eu falei agora como possibilidade, né? Eu teria 2 terças aqui, tá? Só que agora eu não tenho 2 quintas aqui, né? Eu tenho oitava aqui e eu tenho décima acolá, então é possível, tá? Possível aqui, ó, certo? Oitava, certo? Aqui as décimas, certo? Então os intervalos daria certo. Então, 2 possibilidades para terminar agora de 3 ou mais vozes. Ou o meu baixo salta, tá? Como eu falei, salta do Mi, por exemplo, neste caso, certo? Ou a minha finalização pode ficar em tríade, fazendo uma tríade, né? Quer dizer, terminar agora com a terça aqui agregada, tá certo? Com a terça. Então, seria, se fosse a 4 vozes, por exemplo, poderia ter 2 Lá, o Mi e o Dó e o Mi, tá certo? Então, daí começa, quer dizer, a mais de... a 3 ou mais vozes começa a se aproximar mais também do sistema tonal, né? Porque agora vai aparecer as tríades, tá? Vão começar a aparecer as tríades, tá certo? Então, é isso. Eu posso então manter a minha configuração aqui, ó. Posso, né? No caso, vou fazer assim, ó. Sol,
Não. Vou fazer... pode ser. Sol lá. Certo? Ok? Ou ainda, né? Ah, nem tem apagado lá, né? Deixa ela aí. Tá? Fazer só isso mesmo, ó. Tá? Pessoal, mas pode? Pode. O que que pode? Penúltimo compasso, a gente não fez lá em cima, a gente podia ter feito também. O penúltimo compasso, tá? Pode ser preenchido pela figura do compasso, nesse caso é semibreve, tá certo? Eu preferi fazer assim porque eu já resolvi alguns problemas aqui, só isso, tá? Por quê? Porque agora, em relação aqui ao meu contraponto, eu tenho uma quinta, certo? Neste caso eu vou fazer uníssono, porque para não ficar quinta direta, tá certo? Oitava direta, nesse caso oitava movimento contrário, como eu falei, quarta ascendente, tá certo? Quarta ascendente. E com a minha voz de cima, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, eu tenho um Ré com Mi, tá certo? Então eu tenho uma sétima, tá? Mas tá ligada? Não tá ligada? Então, ó, o que é que eu tenho agora? Uma sexta, né? E aqui é consonância, né? Consonância, tá? Só que, obviamente, ocorreu outro problema porque eu desci, né? Depois a gente resolve. Certo? Vou até tentar resolver logo também. Deixa eu tentar logo resolver, né? Não, eu vou deixar porque eu quero resolver a voz de baixo, tá? Quero resolver a voz de baixo. Então, vou deixar do jeito que tá e vou resolver a voz de baixo. Vou deixar do jeito que tá, vou resolver a voz de baixo. Mesmo por mim, mas enfim. Vamos tentar resolver aqui do jeito que tá. Claro, como eu falei para vocês, né? A três vozes, estou tentando fazer isso aqui, mas a três vozes, obviamente, a gente constrói junto às três vozes, né? Que eu já tenho duas fixas e aí por isso que dificulta, tá? Por isso que dificulta. Mas vamos tentar resolver as duas fixas aqui. Vou fazer assim. Pelo menos tentar, né? Vamos ver se funciona. Então, quando eu uso aqui essa pontuada, vai acontecer aquilo que é o retardo, né? Vou colocar aqui embaixo, ó. Que é o retardo, tá? O tempo aqui dessa cocheia aqui ao retardo aqui, certo? É o retardo. Aqui uma sétima sexta, aqui é uma quinta, certo? Bom, mais ou menos isso, tá, gente? Então, quando eu estou trabalhando três vozes, eu preciso realmente trabalhar a construção das três, tá certo? Preciso realmente construir as três. A gente vai fazer outros exemplos, realmente construindo as três, você vai ver que é muito mais simples, tá? Do que está aqui. Mas isso aqui já chama atenção para vocês algumas regras que pode ser realizada, algumas características que podem ser realizadas a partir de três vozes, tá? Então, por exemplo, a três vozes, a primeira coisa que a gente precisa pensar é lá no fim, né? O final agora muda, tem outras possibilidades, tá? A questão da inclusão da minha tríade aqui, certo? Ou então salto na voz grave, tá certo? O salto na voz grave, que pensando no sistema tonal, sempre vai ser da dominante para a tônica, vamos assim chamar, tá certo? Mas ocorre então ou uma quinta descendente, tá? Para finais do modo, ou uma quarta ascendente para finais do modo, tá? Outra coisa que muda também, que eu não expliquei, mas que acontece, é o fato de que para as vozes superiores, quer dizer, não pensando no baixo, tá certo? Para vozes superiores, a quarta deixa de ser dissonante, tá certo? Isso também é uma coisa interessante, tá certo? Quando eu estou trabalhando em três vozes ou mais vozes, agora a quarta deixou de ser dissonante para as vozes superiores. Ela vai ser dissonante apenas das vozes superiores para o baixo, para a voz inferior, tá certo? Aí passa a ser
dissonante ainda, continua sendo dissonante com a voz do baixo. Mas entre as vozes superiores, quer dizer, nesse caso, se fosse soprano e contralto, entre o soprano e o contralto não seria dissonante a quarta, né? Então, a duas vozes, a quarta é sempre dissonante, mas a três vozes, ela só é dissonância quando com baixo, tá? Com a voz mais grave. A quatro vozes, a cinco vozes do mesmo jeito. Então, de três e mais vozes, a quarta só é dissonante com a voz de baixo, tá certo? Ela não é dissonante entre as outras vozes. Vamos fazer um último exemplo aqui. Agora, não mais de três vozes, né? Isso deixa para depois, tá certo? Vamos voltar a duas vozes, vamos fazer um exemplo diferente. Eu vou apagar tudo aqui para a gente fazer um exemplo diferente agora, certo? E aproveitar esse tempo, certo? O tempo que eu tive aí também, tá? Tô muito pouco tempo, tá certo? Então vamos aproveitar aqui, vou apagar tudo mesmo, ó. Apagar tudo, certo? E vamos fazer aqui diferente, que eu quero explicar outras coisas para vocês aí, tá? Quero explicar outras coisas para vocês, vamos fazer agora diferente aqui. Vou manter, certo? Esse compasso. Vou agora finalizar. Vou fazer diferente, vou fazer uma pauta só que facilita talvez para você visualizar.